eu sou Nilda Alves, né? Fui durante muitos anos da Universidade Federal Fluminense, me aposentei lá, fiz concurso para a UERJ, sou professora titular das duas universidades, né? E hoje estou aposentada também na UERJ e contratada como pesquisadora visitante da UERJ, né? E eu trabalho fundamentalmente com o currículo, as preocupações com o currículo, e trabalho com o meu grupo de pesquisa, se chama Currículos, Redes Educativas e Imagens, porque nós trabalhamos já há muito tempo com a questão das imagens, dos sons e das narrativas de professores e de estudantes. O informar-se, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vim aos quatro, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu considero como um grupo de irmãos, né, em pensamento. Nós não temos os mesmos enfoques teóricos nem práticos, mas, no entanto, nós temos preocupações, eu diria, éticas comuns, né, de perceber que as questões educativas, elas são sempre múltiplas, elas são sempre em redes diversas, e ela exige que a gente incorpore tudo aquilo que nas pesquisas que a gente realiza chama de praticantes pensantes, né, da educação, ou dos processos educativos, ou das redes educativas, porque são mais amplas e são diversas. Então, nós temos em comum essa preocupação com os seres humanos que estão nesses processos, né? E nós temos em comum a compreensão de que nós só temos possibilidade de avançar nas nossas próprias pesquisas se a gente considera outros enfoques teóricos e práticos e que a gente se deixa enriquecer e troca com esses outros enfoques teórico-práticos. Então, formar-se, para nós, tem essa importância muito grande, né? E o formar-se nos tem como pessoas importantes nesses encontros, exatamente porque chama as pessoas que trabalham na corrente de pesquisa com que eu trabalho, que são as pesquisas nos dois com os cotidianos, frequentemente para fazer parte das mesas e vir aqui discutir e trocarmos, né, sobre nossos enfoques diversos, as nossas formas de trabalhar diversas, mas preocupados com os seres humanos. Uma das coisas que eu acho que encontros como esse ajudam é porque a gente está profundamente abalado, né? Não só com a mudança da presidência da República de uma forma ilegal, né, através de um golpe, como a questão de reeleições locais, que a gente teve uma eleição local esse ano, não é? Em que as coisas foram muito graves, aconteceram muito gravemente, quer dizer, foram eleitos em diversos lugares pessoas que se declaravam contra a política e que estavam lá porque são limpos, porque não estão na política, ou seja, numa depreciação da política, o que é uma coisa absolutamente equivocada, porque a política é uma das dimensões do humano. Então, eu acho que esse momento é um momento muito difícil de ser vivido, no isolamento. Então, essa condição de nos reunirmos, de ouvir outros, nos traz uma potência para a luta que a gente tem que enfrentar a partir daqui, né? E ouvir o mais jovem, porque eu sou uma velha, né? Uma senhora bem antiga, e que o pessoal costuma chamar de senhorinha, né? E, nesse sentido, ouvir o mais jovem é alguma coisa que traz... Porque eu peguei a outra ditadura, eu perdi amigos na outra ditadura, eu tive amigos torturados na outra ditadura. Meu pai, né, foi preso, nós tivemos que sair do país. Então, eu que peguei a outra, eu estou muito temerosa, não por mim pessoalmente, enfim, não acredito que eu sofra nada nessa altura do campeonato, mas pelos jovens que estão aí, né? Por aqueles a quem o Brasil estava sendo melhorado, estava sendo trazido para frente, né? Ou para cima, ou para o lado, eu não sei bem para onde a gente estava indo, mas estava indo para um lugar diferente, né, daqueles que é esse governo atual que quer nos empurrar de novo, né?
da discriminação, do corte dos setores sociais, como educação, como saúde, transporte. Então, isso é meio angustiante. Então, você ouvir o jovem dizer, não, vamos lá, nós estamos nessa crise, mas a força existe para a gente lutar e para a gente transformar as coisas. Então, eu acho que a realização do Formar-se nesse momento, para muitos de nós, foi um momento extremamente importante por esse reforço, né, para tomar fôlego, né, e a gente continuar a lutar por aquilo que a gente quer lutar. Eu diria que a forma rizomática em redes, ela é a forma de viver dos seres humanos no cotidiano. Foi isso que nossas pesquisas permitiram compreender. Ou seja, essa forma que vem surgindo como forma de criar pensamento, né, e que foi aproveitada intensamente pelos setores tecnológicos de produção de bens de consumo, ela colou, ela conseguiu o sucesso que conseguiu, porque ela conseguiu articular-se com as formas de criar pensamento e de se articular com os cotidianos em que as pessoas vivem. Eu vou lembrar um outro momento de crise no Brasil em que não havia internet, né? O único lugar que havia era a televisão de contato e os telefones, né, que já existiam. Muito bem, num determinado momento, vocês não devem lembrar, talvez não fossem nem nascidos, o Collor, que sofreu um impeachment, ele foi para a televisão e disse, eu estou para sofrer um ataque, isso na véspera do 7 de setembro. E amanhã eu digo que todos devem ir à rua de verde e amarelo. E as pessoas todas foram para a rua de preto. E foi isso que deu a grande força para fazer o impeachment contra o Collor. Porque quem fez o impeachment foram mais ou menos essas mesmas forças que estão aí, que deram o impeachment da presidência da República. E não havia internet, não havia nada. No entanto, quando nós levantamos, a minha mãe, tomando café comigo, disse, vamos botar um pano preto na janela. E quando a gente foi para a janela da sala, botar o tal pano preto, que ela arranjou, era um vestido dela, o apartamentos de frente ao nosso, a gente morava numa rua que tinha apartamento do lado de cá e do lado de lá, já tinham 3 ou 4 panos pretos na janela. E a gente disse, uai, o que foi isso? Quer dizer, o que fez isso fazer? É porque há um toque, há um tambor, ou há uma fumaça, se a gente pensar como os índios se comunicam, não é? Que simplesmente faz com que as pessoas, num determinado momento, determinadas posições sejam acumuladas e que são trocadas no cotidiano. E dão como resultado alguma coisa que é a união de pessoas. Se nesse mesmo dia a gente saía na rua, minha mãe fez questão de botar uma braçadeira preta, né, como se estivesse de luto, e a gente encontrava pessoas de camisa preta e as pessoas nos cumprimentavam, como se a gente se conhecesse, fossem grandes amigos, né? Então havia algum movimento já contra o tipo de coisa que o Collor estava fazendo, né, e que foi e que deu em seguida um movimento dos estudantes, foram para a rua, né? E aí sim, eles puseram um verde e um amarelo aqui no rosto. Eu tenho uma foto lindíssima do Firmo aqui da Bahia, de um negro na Bahia aqui, um estudante, com o verde e o amarelo, que a gente lá no Rio só tinha muito mais das escolas mais de classe média e que, portanto, eram muito mais brancas do que, né, o negro da Bahia. Embora a gente lá tenha muito negro. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa é uma forma de se comunicar entre os seres humanos. A fofoca, ela corre exatamente dessa maneira. Numa escola, quando o bullying vai acontecer, antes está todo um processo, é para o bem e para o mal isso. Todo o processo se dá para dizer, olha, aquele menino é isso, ou aquela menina fez aquilo. E o bullying vai acontecer como um movimento que deu conta dessa forma de comunicação que é a fofoca. Entende? Então essa é a forma como a gente se comunica
nos cotidianos. Isso as pesquisas com os cotidianos nos permitiram ver. Quando chega a internet, que é uma forma de comunicação muito mais ampla, né, e que é cotidiana, quer dizer, as pessoas estão nessas redes cotidianas, né, Face e esses outros que vão aparecendo, né, ela cola, digamos assim, com a forma que é a forma como a gente funciona normalmente nos cotidianos. Então ela deu muito certo por causa disso. Quer dizer, ela veio criar possibilidades, ampliar as possibilidades daquilo que a gente já sabia, que não sabia, que era essa comunicação cotidiana rizomática.